Olá pessoal, iniciamos nossos encontros preparatórios para oficial de justiça e oficial escrevente, nesse curso unificado onde nós vamos ver as principais matérias aí dentro do âmbito do processo civil atinentes ao teu edital. Então, dentro desse aspecto, nós vamos analisar vários tópicos relacionados à matéria, ver a profundidade necessária ao teu concurso e fazer um treinamento ao longo das aulas sobre os diversos pontos que a gente vai trabalhando. Então, espero que você acompanhe e sempre o sucesso na tua aprovação depende de muito empenho e treinamento. Então, vamos passando as aulas e fazendo as questões, elaborando as questões para fixar e verificar exatamente a amplitude, o modo como isso vem sendo cobrado nas aulas. Então é bem importante que você acompanhe o curso aqui com a gente, faça diretamente aí as questões, se empenhe nas aulas, que isso é a receita do teu sucesso. Nas minhas aulas, nós temos então um material que vai ser disponibilizado juntamente com a aula. Peço que você tenha em mãos esse material, ou impresso, ou acompanhe em tela quando realizarmos a referência, para justamente verificar os diversos tópicos atinentes, palavras, expressões e pegadinhas que as questões podem colocar, certo? Então a gente vai atuando exatamente assim, passando artigo por artigo, ressaltando os principais. Alguns artigos vamos passar aí numa matéria um pouco en passant, porque não são artigos importantes, então rapidamente vamos nos deter exatamente naqueles principais artigos que são os top, né, que costumam cair exatamente aí na hora da prova. Então fiquem com a gente, acompanhem a aula, que eu acho bem proveitoso e muito importante para o teu sucesso este acompanhamento. Meu nome é Juliano Colombo, eu sou professor aqui no Verbo Jurídico há mais de 7 anos e trabalho aí com a disciplina de processo civil, né? Então vamos identificar os principais tópicos atinentes às questões. Você vai ver que ao longo do material nós temos lá na parte final algumas questões pertinentes. Essas questões elas estão relacionadas aí a questões de principais concursos que já caíram no nível que vai ser desejado e na profundidade desejada por você. Então a gente vai passando os diversos tópicos e dentro desses tópicos vamos também trabalhando com exercícios de fixação. Você vai ver que não está aí no gabarito diretamente não está aí no material o gabarito das questões, mas a gente vai passando ponto a ponto, parando e fazendo as questões num tempo apropriado, justamente para conseguir entrar aí nessa linha e entender exatamente aquilo que seria a matéria principal, certo? Então nós começamos na aula de hoje, começamos estes encontros trabalhando diretamente aí com a figura da comunicação dos atos processuais. O ponto da aula vai ser um ponto que certamente, quase posso dizer 99% de certeza, que vai ser cobrado na tua prova. Justamente porque se você analisa o histórico das provas, isso vem sendo cobrado bastante. Então é um ponto importante, um ponto que merece uma relevância, um ponto que merece uma análise com maior vagar, para a gente entender exatamente todos os tópicos relacionados a essa matéria, a profundidade necessária. Bem, na aula de hoje, a gente vai trabalhar então com a comunicação dos atos, comunicação dos atos processuais, certo? Nas suas duas variadas formas que estão previstas aí no Código de Processo Civil, justamente na estrutura da citação e da intimação. Então, basicamente, nós vamos trabalhar aí dentro do artigo 213 ao artigo 242, certo? Então, o ponto da aula é exatamente isso, comunicação dos atos referente aos artigos 213 a 242. Nas últimas provas, se nós observarmos, várias questões caíram neste repertório de artigos do 213 ao 242. Justamente por quê? Porque essas questões, elas trabalham, esses artigos, eles trabalham com uma matéria extremamente importante, que diz respeito à citação e à intimação. Atos muito ligados à estrutura da tua prova, pois
ligados à atividade, tanto do oficial de justiça como do oficial escrevente. Então, dentro disso, nós temos que ter um cuidado enorme com essas duas matérias muito cobradas em prova. A figura da citação e intimação. Certo? Ponto da aula de hoje, citação e intimação, nas suas mais variadas formas, tanto a citação quanto a intimação. Esta matéria está no ambiente do ponto comunicação dos atos processuais, cujo repertório de artigos nós temos 213 ao 242 do nosso Código de Processo Civil, certo? Então, 213 ao 242 do Código de Processo Civil, essa será a matéria que nós vamos atacar aí na aula de hoje, certo? Eu começo aí no teu material fazendo uma referência ao artigo 200, que ele só faz uma ambientação para a ideia da citação e para a ideia da intimação. Na qualificação dos atos processuais, ele vai dizer, olha, que os atos podem ser ordenados por carta ou por ordem. Então, por ordem direta do juiz, quando eu estou na mesma comarca, ou por carta. Que nós temos as cartas de ordem, as cartas precatórias, as cartas rogatórias, que nós vamos ver depois, posteriormente, certo? Então, o artigo 200, eu só coloco ele como início aí do teu material, para entender e aprofundar o sistema de comunicação dos atos. Mas o ponto importante, depois a gente vai retornar para ele, seria a figura da citação e da intimação, que é o 213 ao 242, certo? Vamos lá então. Num primeiro momento, nós temos que, além de analisar a estrutura própria dos artigos, entender uma diferença entre citação e intimação. E aí já é um ponto bem interessante para nós enfrentarmos um tipo de questão. Então, se a gente começa no 213, ao analisar a figura da citação, nós vamos verificar que citação como um ato primário do processo, um dos primeiros atos processuais, onde eu tenho a citação do réu, citação pelo artigo 213, que será quem vai ordenar aí a figura da citação, ele vai nos dizer, citação é o ato pelo qual se chama ao juízo o réu ou interessado a fim de se defender, certo? Então nós temos o seguinte, ó, expressões importantes. É o ato que chama o réu ou interessado. Chama o réu ou interessado. Chama o réu ou interessado. E esse chamamento do réu ou do interessado é a fim de apresentar defesa. Quer dizer, eu chamo o réu ou interessado para que ele apresente defesa, a fim de se defender. Que aí nós vamos entrar no sistema de resposta do réu, cujo principal instrumento de defesa do réu é a contestação. Não é o único, mas o principal sistema de defesa do réu será justamente a contestação. Essa é a medida aí, importante para nós entendermos esta ordem de citação. Quer dizer, a citação chama o réu ou interessado para que esse réu apresente a sua defesa, que no mais das vezes vai ser dada na forma da contestação. Então, citamos o réu para que ele venha contestar. Quantas vezes o réu já esteve no processo? Nenhuma vez. É a primeira vez que o réu será chamado ao processo. Então eu tenho normalmente aqui a petição inicial do autor, que cita o réu para que o réu venha apresentar defesa. Tanto que num processo, o réu vai ser citado uma única vez, certo? Então, porque ele vai ser chamado a fim de se defender uma única vez. Até porque, de regra, o momento da contestação é uma única vez. Então, dentro disso, eu tenho uma citação. A gente não vai entrar agora na intimação, porque ela já é momento posterior, na parte final da aula, mas se a questão perguntar qual é a diferença entre citação e intimação, que é uma pergunta muito relacionada aí no âmbito
das questões de concurso. A intimação, ela não está prevista no artigo 213. Ela está prevista, se tu pegar o teu material, a intimação, ela está prevista lá no final, no 234, artigo 234. Pega lá a tua página 9 e pegue lá o artigo 234. E você vai ver como os termos do Código de Processo Civil já alteram quando se fala em intimação. Lá no 234 ele vai dizer: intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, intimação, ato que dá ciência, olha só, ciência a alguém. Esse é o termo legal do artigo 234. Ciência a alguém. Para que esse alguém apresente defesa, também não diz isso. Para que esse alguém, olha a parte final, faça ou deixe de fazer alguma coisa. Para que esse alguém faça, um fazer, portanto, ou deixe de fazer, ou não faça. Portanto, o não fazer. Certo? Veja como é uma diferença brutal entre citação e intimação. Citação, eu estou no ambiente de chamar o réu ou interessado. Quem será o réu? O réu é aquele que está qualificado como réu em um ato tipicamente de jurisdição. O interessado quem é? Na verdade, o interessado aqui, ele também vai ser parte. O que o 213 fez foi só uma divisão entre o que é jurisdição contenciosa e o que seria uma jurisdição voluntária. Como assim? Quando eu vou demandar contra alguém porque eu estou em conflito com aquele alguém, eu vou chamar ele de réu, portanto réu. Quando eu não estou em conflito, mas eu preciso ir ao Poder Judiciário para, por exemplo, interditar uma pessoa, porque aquela pessoa, o meu pai, não tem mais condições de exprimir a sua vontade. Portanto, eu entro com uma ação de interdição para representá-lo nos atos da vida civil. Eu não estou indo contra ele, mas ele é interessado nesse processo. A gente afirma que não há lide, portanto, não há pretensão resistida, não há um conflito de interesse entre essas partes. Então, chamamos eles de interessados e não propriamente de parte, autor ou réu. Portanto, eu tenho a citação do réu, que podemos dizer é 95% das ações envolvem contencioso, pretensões resistidas, só que no Poder Judiciário são também contempladas ações que não têm na sua estrutura pretensão resistida, conflito, e sim atos que todos estão de acordo, mas precisam levar ao juiz para que o juiz satisfaça aquela pretensão. Por exemplo, a venda de um bem de um incapaz, a nomeação de um curador, a alteração de nome em registro público, são atos que dizem respeito a atos de jurisdição voluntária, que não tem na sua essência pretensões, brigas, conflitos, portanto chamamos eles de interessados. Agora, dá para dizer que está no mesmo lado. Réu é interessado. Eu vou citar o réu ou citar o interessado. Essa é a qualificação. Já a figura da intimação, eu não vou chamar o sujeito, eu vou dar ciência a ele. E esse ele pode ser quem? Réu? Interessado? Sim, porque réu e interessado são alguém. Réu, interessado, pode ser o autor, pode ser um terceiro. Eu intimo este terceiro, este autor, este réu, estas partes, esses interessados, terceiros de instituições financeiras, empresas de telefonia, sistema de cadastros. Eu intimo, dou ciência a eles para que façam ou deixem de fazer alguma coisa. Então veja quantas intimações existem num processo, inúmeras intimações. O autor e o réu são intimados várias vezes no processo. Saiu a sentença, intimou.
Intimação da sentença, tem que intimar as partes da sentença. Portanto, eu dou ciência às partes para que faça ou deixe de fazer. Se quiser recorrer, recorra. Então, pode fazer e pode não fazer. Eu dei ciência. O autor juntou um documento. Vamos intimar o réu para que se manifeste sobre o documento. Eu dou ciência ao réu que existe um documento nos autos, para que ele se manifeste ou não sobre aquele documento que está nos autos. Intimação. Agora, eu já citei ele, já chamei ele já está no processo. Aquilo que nós chamamos já angularizou. Então, a citação é o ato que chama. A intimação são a informação que é dada e, portanto, a ciência dos diversos atos processuais, para que réu, autor, terceiro, faça ou deixe de fazer. Portanto, o sujeito que é parte, ele será, antes de ser intimado, ele vai ser citado. Então, vou ter normalmente citação e depois as diversas intimações sobre os atos processuais que podem surgir. Certo? Essa é uma diferenciação muito importante para você fazer, porque ela é cobrada bastante aí em prova. Peguem as questões lá no final. E você vai ver como existe esse tipo de pergunta em nível aí de prova, exatamente no ambiente do teu concurso, né? Peguem lá, por exemplo, a questão 7. Questão 7 vai dizer, citação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. O que pegou a questão? A questão pegou o conceito de intimação e colocou citação. Eu vou dar ciência a alguém dos atos e termos? Não, isso não é citação. Citação vincula muito a palavra chamar. Chamei o réu a fim de se defender, certo? Réu é interessado a fim de se defender. Então a nossa questão número 7 é falsa, justamente porque confunde os conceitos de intimação e os conceitos de citação, certo? Isso você vai ver também nas questões de múltipla escolha, muito comum esse tipo de afirmação. Pega lá a tua questão 20. Só quero analisar uma alternativa, a gente não vai dar o gabarito agora da questão 20, mas pega lá a questão 20, que caiu para analista judiciário pela Fundação Carlos Chagas, e aí você já vê a amplitude disso em nível da prova, né? Então pega lá a questão 20, ela vai dizer, a citação, olha a letra A, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. E já está falso, porque, de novo, pegou o conceito de citação e colocou como se fosse de intimação. Aqui, normalmente, tu pega uma questão ou uma alternativa, porque é muito comum questão que vai alterar conceito de citação e conceito de intimação. Então, citação, fique bem claro, não vou dar o gabarito agora da questão 20, porque nós temos outras matérias a analisar, mas a gente sabe que a letra A está falsa, porque citação não é a letra A, porque a letra A contemplou aí na questão 20 o conceito de intimação, certo? Bem, dentro desse ambiente que nós estamos trabalhando, a gente segue então no contexto da citação. Só fizemos uma parada aí para diferenciar a citação e intimação, que eu acho um ponto fundamental aí na aula, né? Sabermos diferenciar citação de intimação. E aí continuamos na análise da citação. A citação, ela defende um valor constitucional denominado ampla defesa e contraditório. É por isso que a citação, ela tem que respeitar determinadas formalidades. E é por isso que você, como oficial de justiça, oficial escrevente, está muito ligado à atuação deste ato processual de citação. E ele pode, sendo mal feito, não cumprindo as formalidades estabelecidas, ser declarado nulo e, portanto, viciar todo o processo por nulidade de citação. Porque ele defende um valor que é constitucional, denominado ampla defesa e contraditório. Que está basicamente na estrutura de você ter possibilidade, como réu, de
apresentar a defesa. Obrigação ser citado para que, querendo, exerça ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e contraditório nada mais seria, na prática, do que oferecer uma defesa, cujo principal instrumento de defesa seria a contestação. É a capacidade que o réu tem, o poder que ele teria para contestar a ação, então, uma vez proposta, certo? Bom, isso fica claro, essa ampla defesa e contraditório fica claro, quando se fala no artigo 214. O artigo 214, ele está muito relacionado com essa matéria, porque ele trabalha aí com, e utiliza uma expressão bem interessante, que é a ideia da validade, certo? Se tu perceber, ele vai dizer a validade do processo. Para que o processo seja válido, é indispensável o quê? Citação inicial do réu, uma citação válida. Então, para a validade do processo, é indispensável o ato de citação. Deve obrigatoriamente ocorrer citação para a validade do processo. Se eu não estou determinando, ou se um processo tramita sem a possibilidade de citação, nós acabamos verificando que este processo ele está violando ampla defesa e contraditório, um princípio constitucional esculpido lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ampla defesa e contraditório. A todos é assegurado ampla defesa e contraditório. Portanto, violar a citação é violar ampla defesa e contraditório. Portanto, eu torno inválido, ineficaz e nulo aquele processo. Então, o 214 trabalha exatamente isso. A validade do processo está condicionada, primeiramente, a uma citação do réu, obrigatoriamente. Se eu não encontro o réu e se eu não realizo a citação, o processo não pode andar. Tanto que, se eu não encontro o réu para citar, o próprio Código de Processo Civil estabelece mecanismos de citação que não será mais, por exemplo, por carta, mas sim por edital. Aí eu não tenho uma citação pelo correio, eu vou ter a citação por edital. Então este é o artigo 214, que atrela validade com citação. Quer dizer, o processo é válido se for realizada a citação. O parágrafo 1º e 2º, ele colocam duas atenuações a tudo isso. Parágrafo 1º vai nos dizer: o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. Pode acontecer, e aí ele especifica um pouco mais. Pelo parágrafo 1º desse artigo 214, ele está nos dizendo o seguinte: pode acontecer que a citação não seja realizada. Bom, aí eu já penso, não sendo realizada a citação, é caso de invalidade do processo e aplicação, então, de uma violação ampla defesa e contraditório. Portanto, eu não tenho a citação realizada. Não tendo a citação realizada, poderá acontecer que o réu não é citado, mas ele comparece espontaneamente aos autos, comparecimento espontâneo do réu. Ele vem aos autos espontaneamente. Então veja o parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. Não havendo citação, seria nulo o processo, inválido, pois a validade é requisito do processo, é indispensável para a validade do processo citação. Entretanto, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta daquela citação. Eventualmente, se aquela citação foi realizada e se aquela citação no processo não foi realizada e eu tenho comparecimento espontâneo do réu, está suprida a falta de citação. Não haveria mais por que considerar que o sujeito não foi citado. Basicamente, nós temos o seguinte: eu precisava chamar o réu, mas ele veio sem eu precisar chamar. É como se eu falasse para você: eu tenho que chegar, mas eu cheguei sem precisar ser chamado. Eu tenho que vir até aqui, só que você iria me chamar, mas eu vim espontaneamente.
Quando que acontece isso? É caso raro. Por exemplo, algumas pessoas acham que vão ser demandadas. Então elas entram no site do Tribunal de Justiça e vão lá e vê o seu nome, coloca o seu nome e vê lá. Ah, Juliano Colombo. Bom, observei lá, Juliano Colombo tem um processo contra a minha pessoa. Aí eu fico tão curioso que ao invés de esperar a citação pelo correio, eu compareço ao tribunal, eu compareço ao foro central, certo? Compareço ao foro central, bato na porta do cartório, munido da informação de eu quero ver esse processo. Aí o escrivão, o atendente, vai perguntar: quem é o senhor? Ah, eu sou o Juliano. Ah, pois é, tem um processo aqui demandando contra o senhor. Então, aqui vai sair o mandado de citação, já como o senhor está aqui, eu vou lhe dar por citado. E dá ao sujeito que compareceu espontaneamente por citado. Quer dizer, aí não tenho mais que ter o mandado de citação, porque o réu foi até o foro e se deu por citado nos autos. Portanto, o comparecimento espontâneo do réu. É difícil acontecer? É difícil. Porque duas causas. Normalmente ninguém sabe quando vai ser demandado. Pode até desconfiar, mas não sabe. Segundo momento, mesmo comparecendo, é claro que um mero comparecimento ao cartório não supre, né? Então se eu chegar lá, Juliano, deixa eu ver esse processo. O servidor me dá o processo para olhar, eu vou embora, não estou citado. Eu tenho que reduzir isso a termo. Então o servidor também tem que dizer, vou lhe dar por citado. Vou escrever aqui que o senhor compareceu e com base no 214, parágrafo 1º, está citado, suprindo aquilo que é denominado falta de citação. Só vou escrever aqui do lado que isso é um ponto importante. Falta de citação. Quer dizer, a citação ainda não existiu e, portanto, eu dou o sujeito por citado pelo seu comparecimento espontâneo. O parágrafo 2º, ele é bem interessante, porque ele vai nos dizer o seguinte, parágrafo 2º desse artigo 214. Ele vai nos dizer o seguinte, comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado a decisão. Então o parágrafo 2º ele está dizendo, olha, quando o réu vier alegar apenas a nulidade de citação, se for acolhida pelo juiz o requerimento do réu de nulidade de citação, se o juiz acolheu o requerimento do réu de nulidade de citação, ele estará citado no momento em que é intimado da decisão que acolhe a nulidade de citação. Então diz o seguinte, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão. Nulidade de intimação, de citação arguida. Juiz acolhe, acolheu. O sujeito precisa ser citado novamente? Não. A decisão do juiz que acolhe a nulidade de intimação já serve para citar ele. Então ele está citado, citação vai acontecer no momento em que ele é intimado da decisão do juiz. Qual decisão? A decisão que acolhe a nulidade de citação. Então veja que interessante aqui, intamado, eu escrevi, é intimado. Certo? Então, no momento em que ele é intimado da decisão, haveria aí a consideração da citação. Então aqui nós temos um ponto bem importante para ressaltar, que diz respeito exatamente a este contexto da citação e da intimação. Veja bem, olha só. Nós temos para o processo a necessidade obrigatória de citação. Portanto, o processo vai ser válido se ocorrer citação. Só que o parágrafo 1º vai nos dizer o seguinte, mas pode não ocorrer citação. Pode não existir mandado de citação, desde que o réu compareça espontaneamente.
Portanto, se faltou a citação e o réu comparecer espontaneamente, a falta de citação está suprida. Parágrafo 2º. A nulidade da citação, se for arguida pelo réu. Então vamos só entender o seguinte: qual é a diferença entre falta de citação e nulidade de citação? É que falta de citação, a citação não existiu. Nulidade de citação, a citação existiu, mas é nula. Certo? Essa é a diferença. Então, falta de citação, comparecimento espontâneo do réu aos autos. Aí a nulidade de citação. Vamos supor que eu, Juliano, hoje, seja o dia do meu casamento. Aí eu casei hoje, no dia anterior eu saio para a lua, no dia posterior eu saio para a lua de mel. Aí estou em lua de mel, aquilo que o CPC chama de bodas, e sou citado no dia das minhas bodas, certo? Quer dizer, eu, Juliano, fui citado, só que esta citação é nula, porque eu não poderia ser citado logo após o meu casamento, nos 3 primeiros dias de bodas. Certo? Então não poderia ter sido citado, a citação é nula. Aí eu vou aos autos e alego, eu, Juliano, alego, que a citação é nula. E convenço o juiz que a citação é nula, mostrando para ele os artigos aplicáveis. Aí o juiz vai decidir exatamente: acolho o pedido de nulidade de citação proposto pelo Juliano, está nula a citação, apresente o Juliano em 15 dias contestação. Por quê? Porque esta decisão que acolhe a nulidade da citação é considerado como a citação no momento em que eu, Juliano, sou intimado. Quer dizer, o juiz vai reconhecer exatamente: quando tu casou, foi nula a citação. Mas agora que passaram 2 meses da tua citação, do teu casamento, agora eu estou decretando a nulidade da citação e estou te intimando que você está citado e apresente contestação em 15 dias. Então, a decisão do juiz que acolhe a nulidade de citação já é considerada a citação e já está, portanto, intimada aquela decisão para que possa apresentar a contestação em 15 dias. O parágrafo 2º é bem claro: comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade da citação, foi o que o Juliano fez, casei, é nula, e sendo essa decretada, o juiz decreta, acolheu, considerar-se-á feita a citação na data em que ele é intimado da decisão. Então eu considero feita a citação na data em que ele é intimado. Quer dizer, saiu uma intimação, eu dei ciência ao Juliano que acabei de anular a citação anterior. Então agora ele está considerado como citado, não precisa sair novo mandado. Toma muito cuidado com um ponto que é muito comum nas questões. É muito comum uma questão colocar validade de citação e colocar o parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou nulidade de citação. E veja que o termo aqui no parágrafo 1º, ele não diz supre a falta ou nulidade de citação. Ele só diz supre a falta de citação, não a nulidade. Somente a falta de citação. Porque a nulidade, ela não é suprida pelo comparecimento espontâneo. Porque vamos supor que o Juliano tenha sido citado de uma maneira nula nos primeiros dias lá das suas bodas, primeiros 3 dias de bodas. Aí acontece que ele chega no cartório e diz o seguinte: olha, eu fui... E aí quem atende ele é o servidor lá. Chega no cartório e atende ele o servidor e o Juliano diz: olha, tem um processo contra a minha pessoa, eu estou comparecendo espontaneamente porque a citação anterior foi nula, já que foi realizada 3 dias nas minhas bodas. E o servidor vai dizer: ah, realmente é nula. Veja, o servidor não tem poder de decretar nulidade de citação. Quem é que tem poder de decretar a nulidade da citação já realizada? Só quem pode decretar nulidade de citação já realizada é o juiz, que é quem tem poder de decidir no processo. Porque escrivão, serventuário não decidem, eles informam. Tanto que o oficial de justiça é os olhos da justiça. Quer dizer, ele representa exatamente a justiça, mas ele não é o órgão decisor, não decide. Ele cumpre os atos, cumpre mandados. Então,
na nulidade de citação, quando se trabalha com esse ambiente de nulidade de citação, não é o servidor ou a parte que vão dizer que a citação é nula. O Juliano, quando chegar lá, ele vai ter que juntar para o juiz a sua certidão de casamento e provar: senhor juiz, estou requerendo a nulidade de citação, não é para o servidor. Então, o comparecimento espontâneo do réu, pelo texto atual do Código de Processo Civil, não supre nulidade. Ele supre somente falta de citação e não a nulidade de citação, porque a nulidade de citação tem que ser afastada pelo juiz. Por isso que eu falei anteriormente, qual a diferença entre falta e nulidade? É que a falta ainda não foi realizada, enquanto a nulidade, a citação já foi realizada e, sendo esta realizada, vai ser decretada nula. E quem vai decretar a nulidade de citação é o juiz. Somente ele pode decretar esta nulidade, certo? Então toma cuidado bastante com esse elemento. Eu até apresentei na letra A, B e C, logo abaixo do parágrafo 2º, o que o réu pode fazer, né? Ele pode então contestar, ele pode arguir a nulidade, ele pode arguir as duas coisas, a nulidade e a defesa. Então esses são os elementos aí colocados, né, dentro da estrutura própria do processo. Então pega a tua questão número 9 lá, ou questão número 9, lá no final. Então lá na questão número 9 foi questionado exatamente isso. Vai nos dizer: comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta declarada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado de decisão. Verdadeiro. Porque a citação foi realizada, é nula, e posteriormente o réu diz que ela é nula, o juiz acolhe. No momento que o réu é intimado da decisão que acolheu a nulidade de citação, haveria, portanto, aí, como realizada a citação, abre o prazo para oferecer a defesa. Certo? Porque ficaria, se a gente pensar, inútil o réu ter se manifestado, o juiz acolhe a nulidade e sair novo mandado para ele. Ele já está nos autos. Eu já chamei ele, porque ele veio aos autos para decretar, para buscar a nulidade da citação. Se ele veio aos autos para decretar a nulidade, não preciso chamar ele novamente. Basta que a decisão que acolheu a nulidade intime ele para apresentar 15 dias. Por que intimar? Porque ele já está citado nesse ambiente. A partir do momento que eu reconheci a nulidade, intimei ele, já está citado. Agora, basta apresentar ou não a defesa. Sabendo que a ampla defesa e contraditório, ele não precisa necessariamente ser efetivado, ele precisa ser oportunizado, certo? Então, essa é uma oportunização realizada aí dentro da ampla defesa e contraditório. Voltem lá no material, na página 1, e lá na página 1 nós temos o artigo 215 do Código de Processo Civil. Ele vai nos dizer o seguinte: far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou a procurador legalmente autorizado. Então só coloca aí que a citação ela não é realizada para terceiro ou perante terceiro. Ela é realizada pessoalmente ao réu. Então nós temos um sistema de pessoalidade na citação. Porque se eu estou demandando contra o Juliano é que tem que ser citado. Por isso nós afirmamos que a citação é pessoal. Certo? Então esse é o elemento aí que abre outra discussão, outra porta dentro do ambiente da citação, né? Então o 215, como artigo importante, ele vai estabelecer aquele sistema que nós afirmamos que é o sistema da pessoalidade, afirmando diretamente o seguinte: olha, a citação ela tem que ser pessoal. Pessoal. Isso quer dizer que ela é realizada na pessoa do réu. Só que ela poderia ocorrer em critério de representação ou procuração. Então diz o artigo 215:
pessoalmente ao réu, far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou procurador legalmente constituído. Veja, ela é pessoal, mas ela pode ser dada ao representante, na pessoa do representante, ou de um procurador legalmente constituído. Ah, eu tenho uma procuração. Qual é a diferença do representante e do procurador? É que o representante ele não tem procuração. Por exemplo, a mãe representa o filho. Portanto, o pai representa o filho. Portanto, eu sou representante da minha filha que tem 1 ano. Ela não me deu uma procuração. Eu sou representante porque a lei civil determina a representação. Dos pais representam os filhos menores. Então aqui, se é absolutamente incapaz, falamos que é um critério de representação. Relativamente, nós temos a assistência. Mas a citação ela tem que ser pessoal. Pessoal ou pessoal no representante, pessoal no procurador. Ah, eu vou viajar e eu deixo uma procuração para que o meu irmão, por exemplo, receba citações em meu nome. Possa abrir contas bancárias, pode realizar negócios jurídicos, pode assinar contratos, pode receber citação. Havendo esse poder, poderia o procurador receber citação. Faço uma procuração, instrumento público, portanto, e confiro, o outorgante confere ao outorgado poderes. Portanto, a citação ela não sai da regra pessoal, representante ou procurador. Então é na pessoa do Juliano que ele representa, se houver, ou se não houver, é só na pessoa do Juliano, ou o procurador legalmente constituído, se houver, certo? É um ponto importante a gente diferenciar a figura da citação pessoal, que no processo civil a citação é pessoal, mas ela não é personalíssima, certo? Então olha só, se cair a palavra assim no teu concurso, te liga nisso, personalíssima, esta a citação não é. Ela é pessoal, ela não é personalíssima, certo? Essa expressão aqui está errada para o processo civil. O que diz respeito a essa ideia de ser personalíssima? Quando nós afirmamos que uma citação é personalíssima, a gente está no ambiente de que ela não poderia sequer ser realizada na figura de um terceiro, ainda que legalmente constituído. Então eu vou citar o Juliano. Ah, é personalíssimo somente na pessoa do Juliano que vai ser citado? Não. Pode ser no Juliano ou quem represente ele ou eventual procurador. Então a gente não afirma que é personalíssimo o ato de citação aqui. O ato de citação ele é pessoal. Não pode ser dado para terceiro. Ele tem que ser dado na pessoa do réu ou quem represente ou eventualmente procurador. Isso faz com que, possibilitando que seja quem represente ou o procurador, não seja personalíssimo. Então não é exclusivamente na pessoa do Juliano. Será na pessoa do Juliano ou em quem o represente ou procurador legalmente habilitado. Então toma cuidado com a palavra personalíssimo. Na tua página 2, eu coloquei aí que a citação tem que ser pessoal, justamente com base em 2 artigos e os critérios de representação e de assistência, com base aí no artigo 3º e no artigo 4º, só que não aqui do Código de Processo Civil, né? Mas sim do Código Civil, certo? Essa a expressão. Nós temos 2 parágrafos extremamente interessantes sobre essa matéria e muito cobrados aí em termos de prova, que seria o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do aspecto da citação. Encontramos muitas questões sobre isso. O parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados. Então veja, eu vou citar alguém que está ausente, certo? Nós estamos no ambiente de réu ausente. Que já é uma relativização deste critério de pessoal. Então ele vai dizer, estando o réu ausente, poderá ser citado na pessoa do seu mandatário, do seu administrador,
do seu feitor, do seu gerente. Então, quando a ação se originar de atos praticados por eles. Por eles quem? Pelo mandatário, pelo administrador, pelo gerente. Então, hoje, muito comum aí, mandatário, ou a figura de um administrador. Certo? Quando estes praticarem os atos. Né? Então, atos por eles praticados, né? Por esses mandatários, por esses gerentes, por esses administradores. O parágrafo 2º é o que mais cai, coloca um asterisco nele aí, extremamente importante o parágrafo 2º. Parágrafo 2º vai nos dizer um critério bem específico, bem colocado e muito cobrado nas provas, que é o caso que acontece no contrato de locação, certo? Então, no contrato de locação, que é regido pela lei do inquilinato, nós temos, na regra, dois sujeitos que contratam. Nós temos o locador, proprietário do imóvel, nós vamos ter, que pode ser proprietário, nós vamos ter, por exemplo, uma imobiliária fazendo toda esta administração, e nós vamos ter o inquilino, o locatário. É importante só você saber a definição aqui, só vamos abrir um link aqui dentro da locação, né? Porque a lei vai utilizar as palavras locador e locatário, certo? Então, locador e locatário. Essas são as expressões utilizadas aí pela lei. Locador e locatário. Locador é o proprietário do imóvel. Para gravar, né? Locador é o proprietário do imóvel. Enquanto locatário é o famoso inquilino. Quem está alugando. Porque é muito comum a questão de pegar aqui, nesse jogo de palavras, quando ele diz, você está alocando imóvel, portanto, na qualidade de locador, ou sendo locador, errado. O sujeito que loca um imóvel, o termo jurídico para ele é locatário. O inquilino é locatário. E locador é o proprietário, certo? Então, o proprietário é o locador. O locatário é o inquilino. Uma vez eu vi um professor falando, e me lembro isso na faculdade, né? Nunca esqueci o exemplo dele, talvez te ajude bastante, porque não é bom pagar aluguel, né? Então ele definia, locatário é otário, né? Então, se eu estou na dúvida se o locatário é o proprietário ou é o locador, ou se o locatário é o proprietário ou inquilino, lembra que o locatário é o otário. É quem paga. Então, aquele que está sofrendo. Claro que não é bem assim, mas ajuda bastante para encontrar a resposta, né? Então, o locatário é o inquilino. O locador é aquele que está ganhando. O locador é o vencedor. Enquanto o locatário é aquele que está pagando o aluguel, certo? Então, na qualidade de inquilino. Aí te ajuda bastante para entender esse parágrafo 2º aqui. O parágrafo 2º, ele afirmou o seguinte: o locador que se ausentar do Brasil, então o locador, quem é o locador? Proprietário. Proprietário do imóvel, no caso, né? Claro que aqui a gente fala locador com proprietário para simplificar, mas nem sempre o locador vai ser um proprietário. Pode ser um sujeito que está locando e sublocou, pode ser um outro sujeito que tem autorização, né? Não vai ser exatamente quem tem a posse, pode transferi-la, pode locar. Não seria exatamente, em 100% das vezes, o proprietário. Então, e nem sempre, como eu dei o exemplo, o locatário vai ser o otário, né? Às vezes o locatário pode estar pagando um belo valor de aluguel, né? Muito mais do que se endividar na compra de um imóvel. Então, é o critério do locador e locário. Locador, como proprietário, portanto, do imóvel, ele pode se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber licitação. Pensa, você está na qualidade de um locatário, portanto, na qualidade de um inquilino, e o locador
se ausentou do país. Certo? Saiu do país. Ele diz, o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar ao locatário que deixou na localidade estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado recebendo os aluguéis. Significa dizer o seguinte, se o locador saiu do país, ele, locador, vai ser citado na pessoa do encarregado para recebimento de aluguéis. Então veja, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado recebendo os aluguéis. Esse aqui seria o administrador do imóvel, por exemplo, a imobiliária. Vamos supor que o locatário, o inquilino, queira entrar com uma ação para renovar o valor do aluguel. E renovar o contrato de locação. E o locador, ele se ausentou do país e eu não consigo citá-lo e ele não deixou ninguém no país para receber citação, não me cientificou de ninguém para receber citação. O locatário pode pedir a citação da imobiliária, que seria a pessoa encarregada da administração e recebendo os aluguéis. Então ele criou uma norma bem específica no contrato de inquilinato para regulamentar essa ideia, quando o locatário vai entrar com uma ação contra o locador, e nós temos a ação do inquilino contra o proprietário, não é somente aquela ação de despejo que existe a ação, por exemplo, de renovação do contrato de locação. O locatário vai entrar contra o locador, entretanto o locador está ausente do país. A citação far-se-á na pessoa da imobiliária, por exemplo, se há esta administração do aluguel, certo? E recebimento de aluguel. Então essa é uma norma bem específica. Aí você deve estar pensando, claro, e se não encontrar ninguém? Bom, se não encontrar ninguém, nesse parágrafo a lei não fez a previsão. Agora, eu tenho que saber, porque aí eu vou para uma casuística. Se não encontrar ninguém, bom, se o réu estiver em local incerto e não sabido, pode citar por edital. Mas agora aqui é uma regra específica do parágrafo 2º, quando o locador se ausentou do país, não cientificou o locatário que tinha alguém para receber citação em nome do locador, e portanto o locatário citará a própria imobiliária, que seria a responsável por a administração e pelo recebimento dos aluguéis, né? Exatamente neste ambiente aí colocado, né? Para recebimento do aluguel. Então, basicamente nesse sentido. Você vai ver que nós temos muitas questões sobre isso que estão aí inseridas exatamente naquele contexto da sua inserção dentro de algumas alternativas, né? Então, existem várias alternativas que você vai ver que nós vamos fazer, que trabalha exatamente com esse contexto aí da locação e do locador e do locatário. Então, gravem essa ideia que depois nós vamos fazer um treinamento bem profundo sobre essa matéria. Artigo 216. Pega lá o artigo 216, tua página 2. E seguindo a sequência dos artigos, nós temos um artigo que trabalha com um tópico bem interessante, porque nós já vimos que a citação é pessoal, não é personalíssima. Lá no artigo 216 vai nos dizer: a citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu. Nós temos exceções dadas no 217 e 218. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Veja que nós temos aqui duas regras bem importantes, postas no artigo 216. A primeira ideia do artigo 216 pode parecer simplória, mas eu tenho que cuidar dela em um ambiente da questão quando pergunta uma certa ordem de citação. Olha só, o 216 ele diz um tópico, uma ordem. A citação ela vai ser realizada
em qualquer lugar que se encontre o réu, certo? Então nós temos lá, em qualquer lugar que se encontre o réu, posso realizar a citação. Em qualquer lugar que se encontre o réu. Ponto importante dentro disso é que isto aqui está no ambiente da regra. Eu tenho que saber marcar uma questão quando ela está perguntando a regra e quando ela está perguntando a exceção. Isso faz com que, se eu estou analisando, e te liga nesse tópico, se eu estou analisando uma questão e a questão vem dizer que, primeiramente, eu teria que citar o réu em sua residência e não encontrando ele no seu local de trabalho, essa afirmação está errada. Eu não vou dizer que num primeiro momento tem que citar o réu na sua residência e não sendo encontrado no lugar de trabalho. Errado. Eu posso citar diretamente, com maneira primária, no lugar de trabalho dele? Posso. Ele está andando na rua, eu conheço ele, posso citar primeiramente ele? Posso. Na verdade, ele vai ser citado em qualquer lugar que se encontre. Salvo as exceções, ele vai ser citado em qualquer lugar que se encontre. Então não há aqui, e aí perceba isso que é um ponto importante, uma ordem de hierarquia entre locais de citação. Ah, eu não vou citar, primeiro tem que tentar em casa para depois no trabalho, porque citar no trabalho gera um problema aí de indenização de ordem moral. Errado. Receber um mandado de citação não é indenização, não gera indenização por danos morais. Tão somente isso não geraria. Então não há uma ordem específica em qual local deveria ser dada a citação. A citação vai ser dada no local onde ele se encontra. Pode ser no trabalho, pode ser no local de lazer, pode ser fazendo uma prática esportiva, pode ser na sua casa. Qualquer lugar. Se eu tenho condições de encontrá-lo, eu cito ele. É assim que o oficial vai. Ah, ele está trabalhando, então eu vou lá no trabalho e citar ele. Não tem problema nenhum isso. Para os militares, há uma regra específica no parágrafo único do artigo 216, que é uma... Aqui apresentamos uma exceção, quando diz que ele vai ser citado no local em que está servindo, na hipótese de não ser encontrado na sua residência. Então veja que há aqui sim, no caso específico do militar, certo? Uma ordem específica para ele. Quando diz: o militar em serviço ativo será citado na unidade que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Então, de certa forma, eu tenho para o militar residência e não sendo encontrado no local onde está servindo, certo? Então, local onde está servindo. Veja que não tem regra específica em relação a particulares. Nós temos somente esse tópico aqui, nós não temos exceções específicas em relação a particulares. Temos essa expressão direta aqui para o militar. Quer dizer, o militar em serviço ativo, ele vai ser citado na unidade onde está servindo, se não for encontrado na sua residência ou não for conhecido aí o seu endereço. Poderá ser citado na unidade onde está servindo. Esta é a regra do 216, parágrafo único. Basicamente se pergunta, sim, mas por que esta estrutura de citação local onde está servindo se não for conhecido? Por que essa regra própria específica? Bom, lembramos que o Código de Processo Civil é de 1973, né? Então nós temos regras específicas. De certa forma, ainda estávamos em um ambiente, né, vamos colocar assim, receoso, e um ambiente onde existia a ideia de ditadura militar. Então existia uma norma específica aos militares que acabou se perpetuando. Veja que em 73 estamos anteriores ainda à Constituição Federal de 88, certo? E eu teria que tomar cuidado com esses elementos aí. Bom, quando se fala em
exceções à regra em qualquer lugar que se encontre, aí nós temos o artigo 217. O artigo 217 é extremamente importante, ele ressalta vários tópicos importantes, tu marca um asterisco nele, porque é um artigo que vale a pena estudar em razão da enorme incidência de questões que nós temos dentro do artigo 217, certo? O artigo 217, ele vai dizer aquelas ocasiões em que há uma impossibilidade de citação. Então diz o 217, olha a ordem dele. Não se fará, porém, a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Então veja, não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Artigo 217. Então lá no artigo 217, nós temos a impossibilidade de realizar a citação, salvo para efetivar ou cuidar ou afastar um possível perecimento de direito. Então ele está dando duas regras, né? Que, a primeira ordem, que eu não posso citar não posso realizar a citação em determinadas condições previstas no inciso, e nestas mesmas condições poderá ocorrer a citação na hipótese de perecimento do direito, certo? Então nós temos duas situações bem claras previstas pelo artigo 217. Fundamental, essencial o artigo 217, é importantíssimo entender ele cai muito na hora da prova. A primeira ideia que eu tenho, o primeiro momento que nós temos dentro do 217, ele vai nos dizer quando eu não posso citar. Certo? Quando eu já estou colocando o sujeito na posição de oficial de justiça aqui, quando eu, oficial de justiça, não posso citar. Essa é a regra. Agora, sabendo que poderá ocorrer a citação na hipótese de perecimento do direito. Em todas essas condições que estamos trabalhando, poderá ocorrer a citação, desde que eu esteja na hipótese de perecimento de direito. O que é perecer? Perecer é morrer, finalizar, acabar, caducar, decair. Então, eu não posso citar em diversas hipóteses, mas essas diversas hipóteses em que está proibida a citação, poderá ocorrer a citação se for o caso de perecimento do direito. Quer dizer, eu tenho que citar porque senão o meu direito vai decair, vai ser ineficaz, inefetivo. Se eu não citar exatamente agora, eu vou perder o direito e, portanto, haveria essa possibilidade, certo? Mas, normalmente, cai as situações de não poder citar. As situações em que não ocorrerá a citação. As situações, né, em que não ocorrerá a citação. Mas nunca esqueça desta ideia, perecimento do direito. Né? Porque para evitar o perecimento do direito, eu posso realizar a citação naquelas situações legalmente proibidas, desde que esteja fundado na ideia do perecimento do direito. Então, não poderá ocorrer a citação. Em quais casos? Vamos colocar aqui, ó, não poderá ocorrer a citação. Acompanha comigo aí pontos importantíssimos. Inciso 1. A quem estiver assistindo o ato de culto religioso. E aí diz qualquer ato, não há uma religião oficial aqui. Assistindo qualquer ato de culto. Então, o inciso 1 vai nos dizer assistindo qualquer ato de culto religioso, certo? Então o sujeito está assistindo, participando, portanto, de qualquer ato de culto religioso,
não poderá ocorrer a citação. Claro que o réu não pode dizer, agora eu vou entrar para dentro da igreja e não saio mais daqui. Não é estar no templo, é na verdade estar assistindo qualquer ato de culto religioso. Por isso que eu grifei aqui a palavra assistindo, né? Porque eu digo, um padre pode ser citado, ele está sempre trabalhando na igreja, participando, claro que pode. Então, ele não pode durante o culto religioso. Então, se o oficial de justiça, eu chego lá na porta, está lá na igreja. Aí eu vou lá correndo na igreja, porque eu posso citar ele em qualquer lugar, e está no meio da missa. Bom, tem que esperar acabar para depois citar, sob pena de ser arguído, então, a nulidade de citação. Depois diz o nosso... Aí, o fundamento disso, quando se fala em critério de analisar o porquê dessa existência, há aquela ideia da liberdade religiosa, né, da proteção da dignidade. Então são meios, a gente até pode entender um pouco inaplicáveis, que a lei poderia até nem regular, né, evidente, está durante o ato de culto religioso. Bom, é só o oficial de justiça esperar, porque isso precisa ter lei. Mas é um ato aí que dependerá, então, de uma regulamentação. E principalmente cai na prova. E aí eu tenho que ter atenção para isso, né? Porque às vezes o sujeito está estudando e pensa, que isso vai interferir na minha vida, se eu sei que pode citar ou não. Se eu fosse oficial, eu ia esperar acabar. Sentava ali, esperava e depois citava. Não vou lá na frente chamar o sujeito. Eu vou esperar terminar. Bom, não faz diferença nenhuma. Faz a diferença. A diferença é você passar ou não passar. Essa é a diferença prática. Porque, infelizmente, às vezes as questões são perguntadas sem qualquer consequência muito prática, né? O que isso demonstra conhecimento? Não demonstra. Na verdade, em concursos como o qual tu está te submetendo, tu não precisa ter um conhecimento, precisa pintar a bolinha no local correto. Essa é a ideia. O conhecimento vai te levar a pintar a bolinha no local correto. Treinamento vai te levar a isso. Agora, conhecimento em si, mas eu sabia tanto e não passei. Pois é, porque talvez não treinou tanto. Não pintou a bolinha no local correto em treinamento. Agora, evidentemente que tendo consciência, tendo estudo, revela e ajuda muito aí para a aprovação, mas não é somente isso, a gente tem que ter cuidado dentro desse sentido. Diz o inciso 2, que chove na prova aí, cai muito. Aí o inciso 2 vai nos dizer, ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então veja, eu não posso citar o cônjuge ou o parente. Uma vez eu vi um aluno falando, esse aí é aquele artigo que não pode citar o morto, né? Pois é, o morto ele não vai poder ser citado mesmo, né? Porque já está morto, né? Então, eu não posso citar o morto no dia do seu falecimento, não pode, né? Se ele é morto, ele não vai conseguir assinar lá o mandato de citação, nem ouvir e tal, né? Nós estamos dizendo que quem não pode ser citado são cônjuges ou parentes do morto, certo? Essa é a linha. Bom, o cônjuge ou parente do morto, ele não pode ser citado quando? E aí há uma regulamentação, basicamente, de respeitar uma certa privacidade, uma certa dor que o sujeito está sentindo. E, de certa forma, uma citação, ela nunca, vamos dizer assim, historicamente tem aquela ideia de uma citação trazer uma má notícia. Então, o sujeito já tem a má notícia, vai receber outra. Então, aí vai junto, já enterra junto, né? Então tá lá, o morto já faz outro caixão, porque chegou o oficial de justiça aqui, vai me citar, vou morrer do coração, depois vão enterrar os dois juntos. Já tá ruim, vai piorar, né? Então é basicamente essa a ideia. Portanto, no dia do falecimento, ou nos 7 subsequentes. Aí você pensar, por que 7? Se depois do casamento é 3, né? 7, bom, 7 são os dias da semana, Deus criou o mundo em 7 dias. Aí o legislador teve a ideia de fazer 7 dias. Tem a missa de 7º dia. Então, quer dizer, enterrou, agora teve a missa de 7º dia, bom, agora acabou. Tá certo? Deu. Agora vou viver minha vida. É um prazo razoável de luto, certo?
Então, dia do falecimento e nos 7 dias subsequentes, haveria aí a impossibilidade de citar um cônjuge ou parente do morto, certo? Só que aqui há uma limitação. Qual seria essa limitação? O cônjuge ou parente do morto, que não poderá ser citado, ele é o sujeito que é consanguíneo ou afim, certo? O que é o consanguíneo e o afim? Consanguíneo é aquele que tem relação de sangue. E o afim são os agregados, né? O afim, né? Eu fiquei afim da mulher, casei com ela e agora a minha sogra é minha parente. A sogra de alguém é parente do sujeito, por exemplo, a minha sogra é minha parente, não por consanguinidade, mas por afinidade. Eu fiquei afim da filha dela, casei, agora sou parente por afinidade. Por isso afim, né? Afinidade. Então, eu sou parente da minha sogra por afinidade. Então, essa é a estrutura aí. Bom, cônjuge ou parente, no dia do falecimento e 7 subsequentes, ele pega as duas categorias, por consanguinidade ou por afinidade, certo? Então, tanto aqueles que são consanguíneos ou afins. Bom, que mais que nós teríamos aqui dentro dessa estrutura? Aí ele vai, se tu pegar o termo da lei, ele vai dizer 2 aspectos. Em linha reta, não haveria limite. E na linha colateral, até segundo grau, certo? Então esse é o elemento importantíssimo. Por isso, este aqui tem que marcar um asterisco, porque ele pode vir tanto em questão conceitual como em casuística. Perguntando aí uma casuística, vamos tentar entender. O cônjuge ou parente não podem ser citados, tanto aqueles cônjuges ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, sem limite algum, ou na linha colateral. O que seria a linha reta? Na linha reta, você tem aqueles descendentes diretos, portanto, linha reta. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, avô, avó, mãe e Juliano. Eu sou parente da minha mãe em primeiro grau, porque aí eu pulo 1 grau, primeiro grau, 1 grau, em linha reta. Certo? Em linha reta. Sou parente também da minha avó, e para chegar na minha avó eu tenho que passar pela minha mãe. Então eu dou 2 passos. Então eu sou parente da minha avó em segundo grau, na linha reta. Certo? Isso é linha reta. Então eu sou parente da minha mãe, da minha avó, dos meus filhos. Então, assim funciona a linha reta, linha de consanguinidade. Agora, por exemplo, eu vou olhar a minha tia. Como é que eu chego na minha tia? Aí tem aqui o Juliano. Qual a relação que eu tenho com a minha tia? É uma relação em linha reta? Nasceu a minha avó, a minha tia, minha mãe e depois... Não. Na verdade, eu não sou derivado daquela linha. Ela é minha parente na linha colateral. Eu sempre tenho que buscar nas linhas de parentesco quem foi a gênese do parentesco. Então, olha só. Para chegar na minha tia, eu tenho que ir para a minha mãe. Da minha mãe, eu vou lá para a minha avó. E a minha avó teve 2 filhas. A minha mãe e a irmã dela, a minha tia. Portanto, aqui nós temos a seguinte relação. A minha avó teve como filhas a minha tia e a minha mãe é minha mãe. Portanto, eu sou o filho da mãe. Certo? Essa é a estrutura aí. Aí eu vou chegar na minha tia, eu vou dizer o seguinte, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus.
certo? 3 graus. Cheguei na minha tia. Aqui está a minha tia. 1 grau, 2 graus, 3 graus. Cheguei na minha tia. A minha tia é a minha parente em terceiro grau, só que não é na linha reta, é na linha colateral. Porque ela está em outro ramo, ela está ao lado. Eu não sou derivado em linha reta dela, linha colateral. Por isso que irmão, a gente se diz, né? Ah, irmão não é parente, né? Por que irmão não é parente? Porque irmão não está derivado, meu irmão não está derivado na minha linha reta. Por exemplo, eu sou parente do meu irmão em segundo grau na linha colateral. Então, olha só. Aqui está o Juliano. Como é que eu chego no meu irmão? Eu chego no meu irmão porque eu tenho a minha mãe. Olhar assim o Juliano como foco da contagem, né? Eu tenho a minha mãe e a minha mãe teve o filho, meu irmão. O meu irmão, portanto, é o meu parente. Por que eu não posso pular direto para o meu irmão? Porque não dá. Eu tenho que buscar sempre o genitor, sempre a origem. Então, o meu irmão é meu parente em linha colateral em segundo grau. Vou ter o primeiro grau aqui, que é a minha ligação com a minha mãe, e o segundo grau. Então, meu irmão é segundo grau na linha colateral. É por isso que numa herança, por exemplo, seguem primeiramente os linha reta, depois os colaterais. Certo? Então, por exemplo, falecimento, se cair lá pra gente, falecimento de irmão, impede a citação? Sim, porque o meu irmão é segundo grau na linha colateral. Falecimento da minha tia, impede a citação? Vamos ver. Falecimento da minha tia, impede a citação? Juliano está aqui, e é assim que cai nas questões. A mãe do Juliano está aqui. A avó está aqui. E a minha tia está aqui. Faleceu a minha tia. Primeiro, segundo, terceiro grau. Ela é na linha colateral em terceiro grau, então posso ser citado. Faleceu a minha sogra. Então, eu tenho aqui o Juliano, a sua mulher, sua esposa e a sua sogra. Primeiro grau. Em linha reta por afinidade. Falecimento de sogra, não posso ser citado, porque estou na linha reta por afinidade, que sequer haveria aí o critério próprio de vincular a estrutura de criar graus. Os graus são justamente na linha colateral e até o segundo grau, certo? Esse é o elemento. Lembrando sempre que entre marido e mulher, quando você faz a contagem, né, por afinidade do marido vai para a mulher. Marido e mulher não são parentes, certo? Então não são parentes. Não tem relação de parentesco entre marido e mulher. Então não tem um grau de parentesco, que primeiro grau. Não são parentes, certo? Aí tu pensa, que bom, pior ainda. Tu é a mesma carne, certo? Não é parente porque é a mesma pessoa, a mesma carne, uma só carne, certo? Então, para o direito, uma só carne, um só instituto, marido e mulher. Então não tem uma relação própria de parentesco. O que vai mudar só é a consanguinidade ou a afinidade, certo? Esse é o ponto, então, que eu tenho que tomar cuidado aí no inciso 2. No inciso 3, ele vai nos dizer, aos noivos, pega a tua página 3, né? Aos noivos, nos 3 primeiros dias de bodas, então aquilo que eu já havia comentado anteriormente, né? Os noivos, nos 3 primeiros dias de bodas, também não poderia ocorrer a citação. Vou colocar aqui, noivos. Aí só lembra dos 3 dias, certo? Ponto importante, em noivos 3 dias. E no inciso 4, vai nos dizer aos doentes enquanto grave o seu estado. E aí veja bem que não é qualquer doente, é enquanto grave o estado do doente, né? Então, doente grave, vamos colocar.
doente. Se não o sujeito está num estado grave, chega a citação, ele morre. Então, aí morreu de quê? Citação. Causa da doença, citação. Então, agravar o estado dele. Portanto, nós temos 4 formas aqui muito cobradas. A quem está assistindo o culto religioso, ao cônjuge ou parente do morto no dia do falecimento e nos 7 subsequentes, consanguíneo ao fim na linha reta, sem qualquer grau limitador, e na linha colateral em segundo grau, nos 3 dias de bodas aos noivos e aos doentes, então, enquanto grave o seu estado, certo? Essas são as normas que impedem a citação. Mas lembrando que nesses ambientes aqui, eu até poderia citar se for o caso de perecimento de direito. Então, na hipótese possível do perecimento do direito, poderia ser realizada a citação, ainda que eu esteja durante aqueles casos lá colocados, né, no artigo 217. Ainda dentro desses casos, haveria essa possibilidade de citação. Peguem as questões lá no final, certo? Lá no final, e dentro dessas questões pertinentes que nós vamos trabalhar, nós temos algumas interessantes. Pega a questão 8. Questão 8 vai nos dizer, ó, não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Aí diz lá, aos noivos nos 3 primeiros dias de bodas. Verdadeiro, né? Não se faz a citação, salvo para evitar o perecimento do direito aos noivos nos 3 primeiros dias de bodas. E aí, é um critério que tem que lembrar na hora da prova. Depois, pegar aqui algumas normas também aplicáveis, né? Lá na questão número 3, tem um tópico bem interessante sobre esse aspecto. Vamos congelar aí por 5 minutos, né, para responder a questão número 3. Né? Justamente, se você acabar antes, já passe o vídeo, né? Mas 5 minutinhos para atacar a questão número 3, fazendo todos os desenhos relativos a essa estrutura aqui de quem poderia ou não poderia ser citado. Então vamos lá.
Bem, então nessa questão número 3, ela vai dizer, ó, Débora casou-se ontem em razão do matrimônio, não trabalhará hoje nem amanhã, permanecendo em sua residência. Bom, se nós analisarmos a Débora, não importa se ela foi para a lua de mel ou permaneceu na sua residência e não vai trabalhar, ela não pode ser citada, porque está nos 3 primeiros dias de bodas. Débora não poderá ser citada. Douglas está assistindo a ato de culto religioso da sua igreja. Também não pode ser citado. Débora e Douglas não podem ser citados. E Diana está de luto em razão do falecimento de sua mãe há 10 dias. Portanto, aqui no caput, somente a Diana poderia ser citada. Débora e Douglas não poderiam. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento de direito, então não se fará a citação de Débora e de Douglas. Então ficamos aí com a letra E, porque Débora casou-se ontem, está, portanto, em bodas, e Douglas está assistindo a ato de culto religioso da sua igreja. Não se fará a citação, salvo para evitar perecimento de direito, Débora e Douglas, letra E, Equador, a resposta correta. Nesse mesmo amparo aí já pega a questão número 15, pega lá a tua questão número 15, e a questão número 15 vai nos dizer: a citação poderá ser realizada ainda que não haja risco de perecimento do direito quando? Olha só. Quando que a citação poderá ser realizada? Diz a letra A. O réu estiver doente em estado grave, e isso não pode citar. 217, vimos aí. O réu estiver assistindo a missa ou outro culto religioso, também não pode citar. O réu estiver aniversariando, parabéns para você. Chega lá o oficial de justiça com o bolo e já o mandado de citação. Pode ser? Pode. Não tem problema nenhum. Ah, mas o aniversário é um dia feliz. Tá bom, então convido o oficial de justiça para comer os salgadinhos também. Letra D, o dia do falecimento da sogra do réu. Então a sogra, ela é parente por afinidade, portanto não poderia ser realizada a citação. E no dia do falecimento do pai do réu também, em linha reta, primeiro grau, não haveria essa possibilidade. Portanto, estamos aí com a letra C, Canadá, a resposta correta desta questão número 15. Quando o réu estiver aniversariando, poderá ser feita a citação. Questão 15, portanto, Canadá. Certo? Vamos fazer intervalo, então depois a gente retorna para continuar nos diversos artigos pertinentes aplicáveis à matéria.